Olá pessoal, meu nome é Edson Gato, do programa Planos de Saúde Dia a Dia, né? Temos aí nosso canal na internet, temos muitos assuntos para conversar, conforme conversamos no programa anterior, mas em virtude de muitas pessoas me pediram para antecipar e falar sobre reajustes dos planos de saúde. Isso é uma coisa que incomoda todo mundo preocupado, e então hoje a gente vai falar só sobre reajustes, ok? Voltamos daqui a pouco. Pessoal, estamos de volta para falar sobre a questão dos reajustes dos planos de saúde. Acabei antecipando esse assunto devido a muitas pessoas perguntarem sobre esse tema. Com a gente que trabalha com plano de saúde no dia a dia é bem perguntado sobre isso, e eu resolvi antecipar. Não esquecendo que aí na nossa página, se você estiver assistindo, tem um formulário para você fazer qualquer tipo de questionamento, né? Lógico, dentro do possível a gente vai estar respondendo nos próximos programas. Então, se tiver alguma pergunta específica sobre o seu caso ou o caso da sua empresa, com dificuldade de reajuste ou qualquer outra questão relacionada a plano de saúde, é só ligar para a gente, é só preencher aí o formulário, mandar para a gente aqui, que nos próximos programas a gente responde vocês, ok? Então vamos falar sobre reajuste. Para falar sobre reajuste, a gente tem que entender que nós temos 3 tipos de planos hoje comercializados no Brasil. O plano individual, o plano coletivo por adesão e o plano empresarial, ok? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque as formas de cálculo do reajuste desses 3 planos são totalmente diferenciadas. E também as regras de proteção para um são um pouco, às vezes, diferentes dos outros. E por isso que nós temos que tratar dessa forma segmentada. Vamos falar um pouquinho sobre o plano individual. O reajuste do plano individual, ele é bem diferenciado em relação aos planos coletivos por adesão empresarial. Eu vou explicar por quê. A diferença básica, um plano individual é aquele que você contrata diretamente com a operadora. Você, pessoa física, ou a família, né? Plano individual / familiar, contrata diretamente com a operadora. Você faz o contrato, assina a proposta, preenche a declaração de saúde, manda e você contrata direto. Por exemplo, você está aqui uma operadora que todo mundo conhece, com a Mil. Esse seria um plano individual. Bom, fazer um parênteses. Na realidade, o plano individual hoje, ele praticamente não existe mais. São pouquíssimas operadoras que estão comercializando plano individual. As grandes operadoras, aquela que vem com o seu nome na cabeça, eles não comercializam mais. Então ele ficou restrito a algumas operadoras de pequeno, médio porte, normalmente regionais e que têm serviços próprios de atendimento. Posso citar uma bem conhecida aqui, que ainda comercializa, que é a Santa Helena, a operadora Santa Helena, que é aqui da região do ABC. Mas tem algumas outras operadoras em várias regiões. Só que as operadoras pararam de vender plano individual. E isso tem... por que isso aconteceu? Justamente pelo motivo do programa de hoje. O plano individual, ele é um plano em que ele foi crescendo com a medida do tempo, né, desde quando ele surgiu, e até 98, o reajuste era um cálculo da própria operadora. Ela fazia sua planilha de custos e aplicava o reajuste no plano individual. A partir da lei de 98, o plano, que é a lei 9656, que foi criada pelo Ministério da Saúde, que é regulada pela Agência Nacional de Saúde, o plano individual é controlado pelo governo. O governo é que estabelece os reajustes. E aí, por ser controlado pelo governo, o que aconteceu? A carteira de planos individuais começou a subir muito a sua sinistralidade, que a gente vai ver nos próximos programas, vou explicar basicamente. Começou a haver muita utilização do plano individual, só que o reajuste, que normalmente é diferente nos planos empresariais, no individual controlado pelo governo, ele teve uma queda menos acentuada do que em relação ao plano empresarial. Então eu vou falar para vocês sobre quanto foi o reajuste do plano individual desde 2011. Em 2011, o IPCA amplo foi 4,31. O reajuste do plano individual
que é controlado pelo governo, onde as operadoras são obrigadas a mandar as planilhas de custo e o governo determina o reajuste, foi 7,69%. Em 2012, o IPCA foi 5,83% e o reajuste dos planos individuais, 7,93%. Em 2013, o reajuste autorizado pelo governo, 5,91%, o IPCA amplo, 5,91%, o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde, 9,4%. Em 2014, foi 6,4%, o IPCA amplo, e o reajuste da Agência Nacional de Saúde, 9,65%, que foi autorizado. E em 2015 agora, né, o IPCA amplo foi 10,70% e o reajuste autorizado pela agência, 13,55%. Esse valor que é controlado pela agência, que eu disse aqui, esses índices, eles, na verdade, são reajustes máximos autorizados pelo governo, porque, na realidade, cada operador aplica, mas eles não fogem muito disso aqui. A maioria aplica no máximo o reajuste que o governo autoriza. Pois bem, vocês vão dizer, nossa, Edson, mas os reajustes foram acima da inflação. Sim, foram acima da inflação. Como sempre foram, todos os reajustes. Eu trabalho há 38 anos na área, eu nunca vi um ano e que a gente chama, nós que trabalhamos no mercado, inflação médica, um reajuste de plano de saúde menor que o da inflação. Não existe. Nunca existiu. Sempre é acima. Aí você pergunta, pois é, Edson, mas se o reajuste do plano individual é acima da inflação, por que as operadoras pararam de vender? É simples, vou explicar para vocês. Agora, em 2015, o reajuste médio das operadoras para os seus planos empresariais, que são os planos pessoas jurídicas, empresas, que a empresa contrata com a operadora e oferece para os seus colaboradores, foi, na média, 17%. A média de todas as maiores operadoras de mercado. Vocês lembram que eu disse que o da agência foi 13,55%. E a inflação foi 10%. Então, em 2011, por exemplo, quando a gente começou a acompanhar aqui, o IPCA amplo 4,31%, os planos de saúde 7, os individuais 7,69% e a média das operadoras 12%. Então, na média histórica aqui, sempre, e 2014, inclusive, é bom citar aqui que foi a maior diferença que a gente viu, enquanto a média dos planos pessoas jurídicas que não são controladas pelo governo, o reajuste não é controlado pelo governo, foi 18%. O da agência para os planos individuais, 9,65%. O IPCA amplo, 6%. Ou seja, o ano 2014, ano passado não, que 2014, os reajustes dos planos pessoas jurídicas foram o dobro dos planos individuais. Então, o que aconteceu com essa carteira dos planos individuais? Com o tempo, ela foi sendo desestimulado pelas operadoras e, no fim, todas elas acabaram, todas elas grande porte, né, que eu digo, acabaram não mais comercializando planos individuais em função de que o controle está na mão do governo. É ele que determina. Lógico que o governo aplica esses reajustes pelos fatores técnicos, atuariais, né, que todo plano tem o seu fator técnico-atuarial, mas também tem o viés político. Imagina o governo chegando para anunciar na mídia, né, olha, os planos de saúde vão subir 25%. Não dá, né? Então o governo controla isso, técnica-atuarialmente, a agência, lógico, também, mas tem o viés político. Seria difícil o governo... o reajuste já é superior à inflação. Imagina se ele vai dobrar o valor do reajuste para os planos individuais. Então é por isso que houve um desestímulo por parte das operadoras, e isso não é segredo, isso já dito na mídia pelas próprias representantes das operadoras, que esse plano, na verdade, ficou deficitário ao longo do tempo. Então, você que tem plano individual, teoricamente, apesar de você considerar alto o reajuste, como você pode ver, ele é alto, ele é maior que a inflação,
você está mais protegido. E aí nós vamos falar sobre comercialização, venda de plano de saúde. Quem tem plano individual hoje tem que tomar muito cuidado nessa transição. Pode ser que você ache um plano empresarial mais barato. Normalmente ele é um pouco mais barato que um plano pessoa jurídica. Mas ao longo do tempo, como vocês podem ver por essa média histórica aqui, onde eu comecei com 7,69 em 2011 nos planos individuais e terminei com 13,55, nos planos empresariais começou em 11 e terminou agora em 2015 com quase 17%. Então, quando você que tem um plano individual, atenção, preste muita atenção. Quando te oferecerem aquelas ofertas mirabolantes, você vai reduzir 30%, R$100, 200, 500, cuidado. Preste atenção nas suas cláusulas de reajuste. Bom, tem mais coisa para falar plano individual. Vou trazer aqui uma advogada especialista em plano de saúde individual para falar aí sobre essa questão dos reajustes, porque esses contratos antigos tinham cláusulas absurdas. Então a gente vai fazer um programa só para falar sobre plano individual. Daqui a pouco a gente volta para falar agora sobre o plano coletivo por adesão. Vou explicar o que é e a gente já está de volta. Bom, pessoal, continuando aqui com o nosso programa, canal Plano de Saúde Dia a Dia. Estávamos falando sobre reajuste, explicamos para vocês sobre o plano individual, espero que vocês tenham entendido como que funciona. E a gente vai falar mais sobre esse tema, porque, como eu disse, quem tem plano individual tem que tomar bastante cuidado. Agora a gente vai falar sobre uma modalidade que surgiu no final também, na metade da década dos anos 80, e que foi regulamentada pela agência depois da lei que entrou a partir de 99, que é o plano coletivo por adesão. O plano coletivo por adesão, ele tem muitas características semelhantes ao plano individual. Não vou entrar em todos os detalhes, mas aquilo que é muito importante você saber. E o que é importante você saber? Que apesar dele ter muitas características do plano individual, ele tem uma diferença significativa, que é o assunto que nós estamos tratando hoje aqui, que são os reajustes, e que é o que preocupa todos nós que somos consumidores de plano de saúde. O plano coletivo por adesão funciona assim. Uma administradora de planos de saúde faz uma associação com um sindicato ou uma associação de classe ou uma federação de empresas para administrar o plano de saúde daquela associação. Nós temos vários exemplos, como o CRM, como o CRA, os sindicatos profissionais. Ele faz essa associação com o sindicato. E ele, a administradora, a gente tem uma das mais conhecidas, tem a Qualicorp, a Allcare, são as mais conhecidas. Tem várias administradoras, de Vicom, bom, tem várias, vou citar todas aqui. Mas elas fazem um contrato com a associação, com uma associação, um sindicato, e a administradora contrata uma operadora para dar assistência para aqueles empregados, associados daquele sindicato ou daquela associação. A administradora é quem recebe os prêmios e é quem paga a operadora. Ela simplesmente faz essa gestão e administração. É um conceito básico para vocês conseguirem entender. Bom, o que acontece nesse tipo de plano? Você, associado, como por exemplo, eu sou do sindicato dos administradores, posso ir lá no sindicato dos administradores e aí tem uma administradora lá que falou, nós temos planos da Unimed, da Bradesco, da Sul América, você pode escolher, ou tem um plano só, depende de cada associação, tem uma regra. Você paga o sindicato e utiliza o plano da Sul América e da Unimed, etc., qual seja a operadora. Só que, qual é o problema desses contratos? Lembra que a gente falou que no plano individual você tinha um reajuste controlado pelo governo? Sim. O plano coletivo por adesão, na verdade, ele é um plano empresarial. E os planos empresariais, além do reajuste que eu disse aqui, não sei se vocês lembram, no plano individual, que foi, no ano passado, por exemplo, em média, 17%, eles têm o reajuste técnico.
O reajuste técnico é, além do financeiro, que eles chamam de correção da moeda ou inflação médica, são os termos mais usados, esse reajuste técnico é um percentual, ele é aplicado sobre o percentual de sinistralidade da carteira. E nós vamos falar nos próximos programas de sinistralidade da carteira. Basicamente é o seguinte, se houver uma utilização acima eu vou chamar de break-even aqui, mas acima do teto, que é possível gastar com a soma de todas as contribuições que são pagas para a operadora, automaticamente esses contratos têm um reajuste técnico. Então, ele é bem diferente do plano coletivo por adesão, onde o governo controla o reajuste financeiro no individual, no individual, mas no coletivo por adesão, além desse reajuste financeiro, que ele é assim, consensado com a agência, as operadoras mandam a planilha, tem o reajuste financeiro, tem esse reajuste técnico. Se a sinistralidade subir acima do valor do prêmio, aplica-se esse reajuste técnico. Isso significa que esse contrato, teoricamente, é um contrato aberto. Ele pode ter só o financeiro, se a sinistralidade da carteira estiver ok, estiver dentro do break-even contratual, ou ele pode ter um reajuste muito maior. Então, nós temos casos de associações que tiveram 30, 40, 33, 50, ou algumas que foi na média dos reajustes financeiros, 18, 20. Isso tem que ser muito bem explicado quando você for contratar um plano coletivo por adesão no sindicato, na sua associação. Você tem que perguntar sobre essa questão do reajuste, como funciona. Porque você pode ter uma surpresa caso a carteira que você está vinculada do seu sindicato, ela tenha um excesso de utilização. Ok? Então falamos sobre os contratos coletivos por adesão. Qualquer dúvida que vocês tiveram sobre isso, pode mandar aí no formulário a pergunta. Nos próximos programas a gente vai estar respondendo. Voltamos daqui a pouco para falar do reajuste do plano empresarial. Ok? Até mais. Bom, pessoal, voltando aqui com o programa Planos de Saúde Dia a Dia. Agora a gente vai falar sobre o reajuste empresarial. O contrato empresarial é aquele celebrado entre uma operadora e uma pessoa jurídica, ok? Nesse caso, nós estamos falando das empresas. Várias operadoras aceitam a partir de contratos empresariais a partir de 2 vidas. Ou seja, um titular independente já pode contratar o plano de saúde. Depende da regra comercial de cada operadora e mais para frente a gente vai falar sobre isso também, como é que funciona isso. Esses contratos, eles têm algumas diferenças e eu vou explicar todas essas diferenças para vocês. O que eu quero explicar para vocês, em primeiro lugar, sobre o contrato empresarial, é que, apesar de 2 vidas ele ser um contrato empresarial, a questão do reajuste desse contrato varia de operadora para operadora. Tá? Os contratos de pequeno porte são chamados pelas operadoras de PMEs, que é Pequenas e Médias Empresas, ou SPGs, pelas seguradoras, Seguros Pequenos Grupos. Essas 2 nomenclaturas é que diferenciam o contrato individual familiar dos contratos pessoas jurídicas. Tá? Além disso, além do PME e SPG, que são contratos de pequena empresa e pequeno porte, nós temos os contratos empresariais. Essa classificação de o que é PME e SPG depende de cada operadora. Tem operadora que classifica um contrato empresarial de 2 a 29 vidas, outras de 2 a 50, outra de 2 a 200, 199 vidas, outra de 2 a 300 vidas, depende de cada operadora. Tá? Não existe uma regra na Agência Nacional de Saúde que disciplina isso. O tamanho do contrato para ele ser chamado de PME-SPG ou o seu empresarial, um contrato de maior porte, é definido por cada operadora. Isto posto, para esses contratos tem uma diferença, para um contrato empresarial, tem uma diferença significativa. Tá? Os reajustes todos esses contratos, eles têm o reajuste financeiro, que é o que eu falei, e vou repetir aqui para você, período 2015
17% em média, período 2014, 18%, período 2013, 16%, período 2012, 13%, período de 2011, 12%, na média. Esses foram o reajuste financeiro, ou como eu disse nos dois reajustes anteriores, podem ser chamados de inflação médica, né, reposição da moeda. Esses são os reajustes financeiros, tá? Só que além desse reajuste financeiro, tem mais dois tipos de reajuste. O reajuste por faixa etária, são 10 faixas etárias, começando de 0 a 18, que é a primeira faixa etária, e mudando basicamente de 5 em 5 anos até chegar ao limite de 59 anos. O reajuste, além do reajuste financeiro, cada vez que você ultrapassar essas faixas etárias, 10 faixas etárias, você vai ter um reajuste pré-estabelecido percentualmente. Esse reajuste por faixa etária, ele tem que constar na hora que você assina o contrato. Então, se você pegar o seu contrato lá, PME ou SPG, você olhe que o reajuste está determinado. Financeiro ou por faixa etária, e lá vai ter que ter a discriminação por faixa etária, e o valor da última faixa etária, que é acima de 59 anos, ele não pode ser 6 vezes maior que o da primeira faixa, que é do 0 a 18. Então você tem que observar isso. Normalmente as operadoras não burlam essa regra, porque isso vai claramente contra a determinação da Agência Nacional de Saúde, que foi ela que criou essas 10 faixas etárias. Bom, além do técnico de por faixa etária, você tem o reajuste, financeiro por faixa etária, você tem o reajuste técnico. O reajuste técnico é o reajuste por sinistralidade. O que é isso? Como a gente viu anteriormente, coletivo por adesão. Se o prêmio que foi pago, ele é menor que a utilização, então nós teremos uma curva aí no gráfico, é aplicado automaticamente o reajuste técnico. Então, relembrando, nós temos o reajuste financeiro, que é anual, pelas regras da agência anual, o por faixa etária, e ainda temos o reajuste técnico, ok? São 3 tipos de reajuste. Então você vai dizer, poxa, Edson, mas são reajustes maiores que o individual, muito maiores que o individual. Lá eu tenho também por faixa etária, determinado, e principalmente o reajuste financeiro que é controlado pelo governo. É verdade, é verdade. Só que, o que a Agência Nacional de Saúde fez? Ela criou uma resolução que até 29 vidas, que é a resolução 309, o reajuste dos planos PMEs ou SPGs, eles têm que ser aplicados coletivamente. Ou seja, todos os contratos até 29 vidas têm que receber o mesmo reajuste financeiro. E o mesmo reajuste por faixa etária, e o mesmo reajuste técnico. Então, o que aconteceu nos últimos anos? O reajuste dos planos individuais, ele tem sido um pouco menos agressivo do que até 29 vidas, tem sido um pouco menores que o reajuste das empresas empresariais. E isso foi bom também, porque antigamente, vamos supor que você e sua esposa, vocês pagam R$ 833 por mês e que ao longo do ano você gastou 12 meses, que é o período que eles vão avaliar, você pagou de plano de saúde, pagou de prêmio lá, o boleto, a mensalidade, R$10.000. Imagina que aconteceu um acidente, você bateu o carro, teve para UTI. Ficou 5 dias na UTI. Com certeza você vai gastar mais que R$10.000. Você vai gastar 20, 30, 40, dependendo do que acontecer. O que acontece? A operadora aplicava esses reajustes para esses pequenos contratos. Então você e sua esposa gastaram 50 mil durante um ano e pagaram 10 mil para a operadora. A operadora vinha com reajuste aí de 500%. Ela poderia fazer isso. E aí, lógico que você não teria condições de pagar, porque tecnicamente está no contrato e tem que ser aplicado. Você partiria para uma negociação, aí você deixava de pagar. E muitas vezes, e já vi isso acontecer, a pessoa estava numa situação difícil, ou no meio de um tratamento, e tinha que trocar de operadora. Aí tem todo aquele problema da carência e pré-existência que nós vamos tratar no próximo programa aí. E a pessoa ficava sem atendimento. Então o governo, para proteger esses contratos,
pediu que se aplicasse o reajuste até 29 vidas coletivamente. E isso, aumentando a demanda de pessoas, né, muitas pessoas, fica bem mais tranquilo a questão da análise do sinistro, porque toda a carteira sendo analisada conjuntamente vai ter uma probabilidade maior de absorver os grandes sinistros que ocorreram nessa carteira. Então, esse foi o grande diferencial da agência com a resolução número 309. A gente vai falar mais sobre isso depois. E nós temos os contratos acima de 29 vidas empresariais, onde as operadoras podem, perante a Agência Nacional de Saúde, aplicar os reajustes de acordo com o reajuste técnico também. Vai ter o reajuste financeiro. Normalmente, esses contratos maiores não têm faixa etária. Se tem o reajuste, a contratação por faixa etária, mas normalmente se aplica um prêmio por custo médio, e desse custo médio é que é calculado a sinistralidade do contrato. E aí sim, nós temos situações, empresas que podem receber 30%, 40%, 50%, 60% de reajuste técnico, além do reajuste financeiro. Então, para você que trabalha em empresa, você que é gestor de recursos humanos e está acostumado com isso, o contrato empresarial, um contrato precisa ser muito bem controlado, e nós vamos ter um programa só para falar disso. Então, relembrando o que nós falamos hoje aqui, nós temos o plano individual, que é controlado, os reajustes financeiros é controlado pelo governo, nós temos o coletivo por adesão, que o reajuste é acordado com a agência, né, mas tem a questão, pode ter a questão do reajuste técnico e desequilibrar o contrato, por isso que você precisa prestar muita atenção a assinar, e temos os planos empresariais, até 29 vidas, que tem também o controle financeiro do reajuste pelo governo, e acima de 29 vidas, dependendo da operadora, pode ter um reajuste técnico aí, e pode também você ter um reajuste bem acima da inflação. Basicamente é isso que a gente já vê hoje. Encontro você no próximo programa. Um abraço e até a próxima.